Boa tarde, pessoal. Vou falar com vocês, dando continuidade à matéria sobre crimes contra a liberdade pessoal. Vamos falar sobre o artigo 148 do Código Penal, que trata do crime de sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade de locomoção. Nós temos aí uma pena de reclusão de 1 a 3 anos para esse crime. Então, o que o legislador quis aí foi proteger a vítima de sua liberdade de locomoção, que é restringida, que é privada nesse crime. E nesse vídeo a minha intenção é passar algumas dicas para vocês sobre esse crime. O artigo 148 do Código Penal, portanto, está tratando daquela situação em que alguém tolhe a liberdade de outra pessoa, mas aqui nós não estamos falando de fins patrimoniais. Não confundam esse crime do 148 com o crime de extorsão mediante sequestro, que é aquele em que a pessoa sequestra alguém para pedir resgate. Esse crime de extorsão mediante sequestro visa fins patrimoniais, vantagem econômica, financeira, e está previsto lá no artigo 159 do Código Penal, quando estudaremos crimes contra o patrimônio. Portanto, o crime do artigo 148, que é privar alguém de sua liberdade de ir e vir, de locomoção, ele não tem a ver com o objetivo de obter vantagem econômica. Não tem esse objetivo, esse crime, não tem fins patrimoniais. Lembrando que o artigo 148, que está no capítulo de crimes contra a liberdade individual, liberdade pessoal, no caput desse artigo 148, nós temos aí sequestro e cárcere privado. E aí muitas pessoas dizem: "Uai, mas é a mesma coisa, sequestro e cárcere privado?" Não, não é a mesma coisa, apesar de estarem no mesmo tipo penal e terem a mesma punição. A pena é a mesma para sequestro e cárcere privado. Só que quando a gente fala de sequestro, nós falamos de um confinamento num espaço maior, numa fazenda, dentro de uma residência. E quando nós falamos de cárcere privado, nós falamos num confinamento num espaço menor, por exemplo, num quarto. O cárcere privado é uma verdadeira prisão, só que praticada, feita por alguém, por um particular. Então, é quando a pessoa fica num lugar pequeno, num lugar como se estivesse enclausurado. Então, essa é a diferença entre sequestro e cárcere privado. Mas o legislador não tipificou de forma diferente, nem deu penas, nem determinou penas diferentes para esses dois tipos penais. O que também que é importante nós sabermos é que o artigo 148 do Código Penal, que é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, ele se consuma no momento em que se privou essa pessoa de sua liberdade, no momento em que essa vítima foi privada de sua liberdade. E é possível a tentativa, sim. Quando você está tentando praticar esse crime, aí nós podemos imaginar aí o iter criminis, quando nós está tentando privar essa pessoa de sua liberdade e é impedido de fazê-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, é perfeitamente possível a tentativa desse crime de sequestro ou cárcere privado. Nós vamos ver no parágrafo 1º e no parágrafo 2º situações em que esse crime é qualificado, em que a pena vai ser aumentada, caracterizando o crime na forma qualificada. O que é importante destacar no parágrafo 2º, parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós temos as qualificadoras, mas o que é importante destacar aí no parágrafo 1º? A questão do para fins libidinosos, sequestrar alguém para fins libidinosos. A Lei 11.106 de 2005 veio alterando o Código Penal, que antes previa essa situação para o crime que se chamava crime de rapto, que ficava lá na parte dos crimes sexuais. E aí essa lei, em 2006, alterou, colocando
a questão de fins libidinosos no parágrafo como sendo uma qualificadora do artigo do crime de sequestro e cárcere privado, do artigo 148. Então, passou a ser uma qualificadora e não mais um crime autônomo de rapto que foi excluído, que foi extinto do Código Penal. A questão importante foi que, com essa alteração do 148, qualificado para fins libidinosos, nós teremos aí a possibilidade do sujeito passivo ser tanto homem quanto mulher, sendo que no crime de rapto, que foi extinto, sujeito passivo era só mulher. Então, nós tivemos essa importante alteração. E aí, o que interessa nessa qualificadora é que o autor, o sujeito ativo, tenha sequestrado alguém para fins libidinosos. É a finalidade, o objetivo, é o motivo, o porquê dele ter praticado esse crime. Agora, prestem atenção, se ele cometer o ato libidinoso, seja conjunção carnal, ou seja qualquer ato libidinoso, nós teremos aí cumulativamente o crime de estupro ou crime sexual, dependendo do caso. Então, teremos aí concurso de crimes. Veja bem, vamos recapitular. Se alguém sequestra outra pessoa para fins libidinosos, nós teremos o crime de sequestro ou cárcere privado na forma qualificada, 148, parágrafo 1º. Mas, se o objetivo era fins libidinosos e se realmente praticar os atos libidinosos, para os quais que foi a sua intenção, se ele realmente praticar os atos libidinosos, nós teremos concurso de crimes, o crime de sequestro ou cárcere privado cumulado com o crime sexual, que nesse nosso exemplo é o crime de estupro. Então, nós temos aí essa qualificadora que é diferente. Nós temos também a qualificadora do parágrafo 2º, que diz que, se em razão dos maus tratos a pessoa passar por um sofrimento grande, teremos também a forma qualificada. Então, pessoal, gosto de destacar para vocês aí que esse crime de extorsão mediante sequestro, ele é um crime que não visa objetivos patrimoniais, porque senão seria extorsão mediante sequestro, ok?